Você está sintonizado na Rádio Caractere. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga. Ainda bem que você lembrou quem você é, não é mesmo? E hoje a gente vai falar sobre Em Terra de Cego. E não adianta completar Quem Tem um Olho é Rei, porque não serve para este conto. Quem é o autor, Glênio? O autor é H.G. Wells, autor de A Máquina do Tempo, livro que a gente já comentou, já fez um episódio há pouco tempo atrás, aqui na Rádio Caractere, um livro bem gostosinho, um pouco limitado talvez, principalmente se a gente considerar a complexidade das obras de ficção científica de hoje em dia. Sobre viagem no tempo, principalmente. Sobre viagem no tempo, exatamente. E a própria juventude do Wells quando escreveu A Máquina do Tempo. Depois ele ficou mais velho, ele mesmo criticou A Máquina do Tempo e disse que não ficou tudo aquilo, ficou meio... Foi nhé, mas ok. Mas hoje é um conto que está no livro, Isso. Que a gente retoma nesse podcast. É um livro da Companhia das Letras, né? Que é o Contos Fantásticos do Século XIX, escolhidos por Ítalo Calvino. Isso. Então ele escolhe esse conto, ele é o último conto do livro. E Em Terra de Cego, ou de Cegos, não sei, não lembro, senhor... Em Terra de Cego. Em Terra de Cego foi publicado em 1899. Então, vamos dar uma linha do tempo rápida aqui para o nosso ouvinte. Ele é nascido em 1866. Quem? O Terra de Cego? O Wells. Ah, tá. Que ele... Ó a referenciação aí. Não, vamos parar com esse negócio. Ele, o autor, nasceu em 1866, tá? Lançou A Máquina do Tempo com 29 anos... em 1895, tá? 2 anos depois, foi a vez do Homem Invisível, outro livro que tá na nossa fila aqui, mais hora menos hora ele sai. Tá na estante. Tá na estante. 1 ano depois, A Guerra dos Mundos. Esse é um que merece um episódio até um pouco mais longo, porque ele tem desdobramentos sociais midiáticos bem interessantes. E 1 ano depois, e aí a gente já está em 1899, ele publicou o conto Em Terra de Cego. Então, Em Terra de Cego já vem com uma experiência de escrita e de publicação de alguns anos. Então, ele traz sensações, reflexões diferentes e mais finas do que o que foi apresentado, por exemplo, na Máquina do Tempo. Primeira obra, Isso. né? Uhum. Justo. Então, vamos falar da obra? Vamos lá. Em Terra de Cego começa com aquela explicação básica sobre o autor, sobre a obra e sobre aquele trocadilho, né? Aquela brincadeira, em Terra de Cego quem tem um olho é rei, e já deixando claro para quem vai ler o conto que não é bem assim. Nos Andes equatoriais, um vilarejo passa por um problema de saúde, né? Não se sabe direito o que causou a cegueira da população, daquele grupo de pessoas. Um dos habitantes sai daquele local, daquele vilarejo, para procurar ajuda fora e não volta mais. Então todos naquele vilarejo ficam cegos e se passam 14 gerações. Depois de 14 gerações é que eles vão ter contato com alguém que enxerga. Como que isso acontece? Você lembra, Glenn? Eu lembro aproximadamente. Brincadeira, não, anotei tudo bonitinho aqui. Bom, pelo que eu vi na internet... Né, que tem os agravantes, teve um deslizamento, agora que a gente passou por um período de chuva aqui na nossa região, alguns pequenos deslizamentos, houve um deslizamento lá e terminou de isolar aquele vilarejo. Exato. Também, então o negócio, com a passagem do tempo e com o isolamento, o negócio meio que virou uma lenda. Assim. Por isso que esse homem não conseguiu voltar. É bom a gente lembrar disso. E aí, que um belo dia, no futuro, 14 gerações depois, um guia de alpinistas estava andando pela região ali e sumiu no terreno, como a gente diz no meio militar. Ele desapareceu e desceu rolando. Isso. E nesse descer rolando, ele perdeu o chapéu, perdeu a machadinha e perdeu a faca.
Não, e ainda perdeu o contato com o grupo. Isso. Perder a faca é muito dolorido, né? Perder a faca é dolorido e é importante pro desenrolar do conto. Boa. Mas ele perdeu o contato com o grupo com quem ele estava. Tanto que as pessoas tentaram localizá-lo e não conseguiram. Uhum. Porque ele caiu exatamente na passagem do caminhão que estava levando o tijolo pro vilarejo. Porque ele caiu exatamente naquele local onde houve esse deslizamento, que isolou completamente esse grupo, né, de pessoas, esse vilarejo, do restante da cidade, né? Isso. E aí, lá embaixo, ele se viu primeiro vivo. O que já é alguma coisa. Notou-se vivo, notou-se sem as ferramentas da lida, então sem a machadinha, sem a faca, sem nada, e começou a explorar aquela região. Olhou para trás, viu a cordilheira, falou, tá meio tenso de subir, agora eu preciso me recuperar, tava todo batido, todo quebrado, imagina descer uma cordilheira praticamente rolando, né, quicando, batendo a cabeça. Já estar vivo é alguma coisa, já né? é lucro, exatamente. Ele começou a andar lá para identificar exatamente onde é que ele estava. E o autor, ele não define exatamente como é que é essa exploração, ele deixa aí aquela brecha imaginativa pra gente entender, mas ele vai dando dicas da organização do terreno e de como é que é o vale. Até que ao longe ele vê uma pequena vila com caminhos muito bem organizados, muito bem definidos, canais de irrigação, tudo geometricamente muito interessante, muito bonitinho pro ponto de vista dele. Bem organizado, né? Muito bem organizadinho e com uma curiosidade instigante para ele. As casas que ele viu não tinham janelas, só tinham portas. E ele observa, ele vai se aproximando e ele lembra da lenda da região. Isso. E percebe assim, será que eu achei essa terra de cegos da lenda? Isso intriga bastante, né? E faz ele se aproximar e travar contato com os primeiros habitantes lá. Então, algumas características dos habitantes, e lembremos que esses habitantes são 14 gerações isoladas de uma mistura de colonizadores espanhóis com habitantes nativos, mas além dessa característica visual, que normalmente é o que a gente associa, o nosso narrador aponta direto às pálpebras profundas e a ausência de olhos, de globos oculares. Exatamente. E tem uma questão que é o seguinte, ele, segundo o conto, né, segundo o registro do narrador da história, era um tipo simples de gente no começo, analfabetos, só ligeiramente tocados pela civilização espanhola, mas com algo da tradição das artes do velho Peru e de sua filosofia perdida. Então isso também é uma característica cultural daquele grupo, que permanece, eles são fixados nesse entendimento filosófico daquele período, uma vez que eles ficaram isolados do restante da civilização. Então ele circula, ele é apalpado, ele é visto, ele tem alguns atritos, e a partir daí a gente até então acompanha só a perspectiva dele, da aventura, vamos dizer assim. O autor começa a entregar pra gente a perspectiva dos habitantes do vale, não só do nosso personagem principal. Por um momento, no início daquela situação, ele é tocado por aquela vontade pelo velho ditado de em terra de cego, quem tem um olho é rei. Exatamente. E ele assim, eu vou virar o cara que vai dominar essa região. A ideia é que a visão dá para ele todo o conhecimento que ele precisa para ser mais poderoso, o mais poderoso daquele lugar. Portanto, o mais respeitado, o cultuado. É uma coisa que ele espera, como detém do poder da visão, né, o poder entre aspas aqui, esse poder também sobre essa superioridade em relação a esse grupo de pessoas. O que ele não esperava é que essas pessoas não sabem nem a definição do que é ser cego. Elas trocavam o dia pela noite, ou seja, durante o dia elas dormiam, né, essas pessoas dormiam, e à noite trabalhavam. Sim, era mais fresquinho, fazia todo sentido. Dá aquela morgadinha durante o dia. Nesse verão infernal do Brasil, a gente entende perfeitamente. Exatamente, vamos trabalhar à noite. E eles também se encaminhavam, assim, para os lugares, um segurando no outro, né? Era sempre alguém que ia conduzindo. E a característica física do olho, né, da parte do olho, completamente diferente do que a gente imagina, assim. Não era um olho fechado.
ou uma visão assim embaçada, ou como a gente imagina os cegos, né? Como a gente vê as pessoas cegas, nada disso. Eram lugares dos olhos completamente vazios e com a pele em volta, né? Com a parte do olho fechado, mas sem aquela marca de pálpebra, de cílio. Isso, e aí o Wells, ele dá pra gente em 14 gerações, nesse tempo de 14 gerações, já modificações biológicas. Aí final do século XIX, início do século XX, todo aquele papo de evolucionismo, de darwinismo, de adaptação biológica aos meios e às condições está bombando. Então ele já aproveita e já coloca isso também na obra para instigar ali o leitor que estava imerso nessas discussões científicas. O boom científico da época era esse, né? Era a evolução humana, e tem a questão da Revolução Industrial, que a gente já falou no outro episódio, então tem toda uma questão de evolução mesmo, de modificação. E esse aspecto da visão acaba sendo forte para o narrador, para esse aventureiro, que está lá naquele vilarejo de cegos, em terra de cegos, que ele passa a tentar discutir com as pessoas. Ele quer mostrar, olha, eu tenho poder, olha, eu enxergo, olha, acontece isso. Tentar mostrar para elas o poder da visão, mas isso não chega até elas. E daí tem um trecho muito interessante que eu separei, que é sobre essa discussão entre as pessoas que não se entendem. A perspectiva de um não sendo a perspectiva do outro, há uma quebra de percepção do que o outro está falando. Aí o trecho diz assim: começou a perceber que não se pode nem lutar com ânimo contra criaturas que estão numa situação mental diferente da sua. O Wells, ele faz uma coisa muito interessante aqui, que ele não diz que eles são menores. Ele diz que estão numa situação mental diferente da sua. A perspectiva dos cegos era outra. Por isso, eles não percebiam o que aquele discurso de visão queria dizer. E aí ele tem um certo cuidado, Wells, de não colocar nenhum nem outro como melhor ou pior. Exatamente. Ele coloca depois dessa... Ele não diz isso explicitamente, mas o texto passa assim, 14 gerações depois existe uma cultura diferente, embasada de uma certa forma que mitos foram criados, mitos de criação do mundo, de acontecimentos, dos fenômenos naturais. De como era o céu. De como era o céu, exatamente. Né? A noção de céu, que para eles era outra... Não era céu. Isso, era uma cobertura lisa de pedra. Isso. Todo aquele sentido que o guia, o viajante, a pessoa com olhos tinha, por mais que, de fato, ele estivesse vendo a realidade... Né? E aí a gente pode colocar o que é real, o que não é real. É fato, existe um céu, ponto. Os anjos que cantam para os cegos ali são passarinhos, ponto. Então, né? Não tem como discutir essa realidade, porém essa realidade não faz o menor sentido para os cegos que acreditam em outra coisa, porque eles simplesmente não percebem a realidade diferente. Para eles, a realidade é outra. Aquela questão de ter passado 14 gerações é a ideia de sempre foi assim. Isso. E essa ideia de sempre foi assim é muito forte e foge então a perspectiva de alguém enxergando que o mundo seja diferente daquilo que você acredita. Cego? O que é cego? Não existe visão? Mas o que você quer dizer com isso? Então há sempre esse questionamento, esse processo de percepção de mundo. E a gente precisa pensar assim, eu fiquei pensando enquanto eu lia o conto, a mente desse aventureiro. Assim, ele era o único que enxergava, ele era o único que via as coisas, ele era o único que não tinha como se comunicar com os outros da mesma forma que ele se comunicava. Então, assim, os outros formavam essa comunidade, esse grupo de pessoas que acreditavam nas mesmas coisas, pelas experiências, por essa construção mental. E ele era o único que entendia assim, peraí, é diferente da onde eu venho, acontece de outro modo. Só que ele teve que se encaixar nesse sistema dos cegos. Pois é. A perspectiva dos cegos vendo ele, dos cegos vendo ele, dos cegos vendo ele da maneira que eles poderiam vê-lo, né? Como eles o percebiam. Eles percebiam ele da seguinte forma: ele ainda não tem a mente formada.
Ele só sabe o início das palavras. Por tanto tempo, a língua do lado de lá da cordilheira e do lado de cá da cordilheira seguiram caminhos diferentes. E ele falava coisas como o nome da cidade onde ele veio, que era Bogotá. E os cegos não faziam ideia do que era Bogotá. E falavam, o cara tá balbuciando sílabas sem sentido. E o que é isso? Ele é um selvagem, diz outro. A conclusão deles é que o nosso guia, a pessoa com olhos, tinha sido criado pela natureza naquele momento. Então ele era um ser novo que tinha acabado de ser criado. Por isso que ele não tinha as faculdades mentais desenvolvidas. Por isso que ele não tinha percepção das coisas. Era rebelde com o funcionamento da natureza. E, por fim, ele era um inepto. Ele era um ser abaixo do aceitável para um ser humano. E ele era louco porque ele ficava falando coisas sem sentido. O que era ver? O que era céu? O que era cor? Exatamente. Nada disso faz sentido. Então ele era louco, ele era abaixo de qualquer coisa. Então ele foi levado aos anciãos para discutirem o que seria feito com ele. E aí que ele acaba tendo que reestudar a sua situação e o que fazer. Naquela condição que ele estava, que ele as primeiro escolhas, teve né? que desmontar. Porque ele deveria escolher, porque tem essa questão de ele entender onde ele estava, de perceber como aquele sistema funcionava e de tentar conviver com aquelas pessoas. Então, a princípio, ele tentou sair dali, só que as pessoas, por não enxergarem, elas haviam desenvolvido uma audição muito boa. Então, ele se mexia para um lado, eles sabiam. Ele se mexia para o outro, elas sabiam. O tato muito apurado, ele fala da pele, da textura. Isso. E depois desse período, ele resolve ficar. E em ficando, ele se encanta por uma das moças ali daquela região. Daquela civilização. A Medina civilização Saroté. não, daquele grupo de pessoas. Isso. A Medina Saroté era o nome dela. É isso. E se encantando por ela, ele resolve assim, já que eu tô aqui, vamos casar, né? Vamos juntar os trapinhos, vamos juntar as escovas de dente. E uma das características que eu achei bem interessante que o Wells coloca nesse conto é que ela era um pouco diferente fisicamente. Isso. Em relação aos olhos, porque os olhos ainda tinham um resquício de cílios. Ele diz que ela era bonita e que dava para imaginar ela abrindo os olhos. Exatamente. De tão diferente, que a qualquer momento ela poderia abrir os olhos e olhar para ele. E daí a gente não sabe se essa perspectiva foi o Wells que colocou ali porque realmente tinha alguém que tinha a possibilidade de uma hora abrir os olhos e enxergar, ou se o narrador enxerga isso nela, porque ele se encantou por ela. Então é outra história pra gente refletir. A partir dessa paixão, vamos dizer assim, começa aquele negócio, tá? Da parte dela, fico contigo, não fico contigo, será que eu fico, será que eu aceito, será que não? E nesse aceite ou não, a gente não vai contar o resto do conto, porque... Porque é muito bom pra gente contar no podcast, muito vocês legal. precisam ler. Mas todas essas discussões ficam penduradas. Por quê? Esse conto é um conto sobre deficiência visual. Não. Não é. E isso tem na internet. A gente foi pesquisar sobre o conto e tem lá, é um conto sobre deficiência visual. Não é isso? Não é. Não é sobre um conto sobre inclusão. Não. Não é um conto... Não, ele é um conto de base, a princípio, cultural, de choque de culturas, e que pode ser levado a exemplos muito atuais. Então, um desses exemplos, um imigrante do interior de algum lugar do Oriente Médio que de repente vai morar numa cidade grande no Ocidente. E que a cultura dele, a estrutura mental... Vai morar no Rio de Janeiro e ver um monte de mulher na praia de biquíni. É completamente diferente. Ou, de repente, uma comunidade de imigrantes que resolve se instalar em outra cidade e fazer valer as leis dentro da civilização do outro. Vai gerar conflito, condição cultural humana. As sociedades, de uma forma geral, tendem a ser conservadoras. Então, se vem um grupo pequeno, um indivíduo ameaçando esse conservadorismo social... Não vão aceitar. Vai dar ruim, exatamente. Da mesma forma, agora, o Glênio só está criticando os islâmicos que vêm para o Ocidente. O caminho inverso, mesma coisa. Tropas americanas, inglesas, que vão para o interior do Afeganistão, por exemplo, que é um lugar que há centenas de anos, há milênios praticamente, geridas pelo sistema cultural dos Pashtun, e que de repente chegam com esse negócio de liberdade, capitalismo e coisa. Peraí,
E a minha autoridade tribal fica onde? E os nossos costumes milenares ficam onde? E daí os Estados Unidos estão há 17 anos presos na maior guerra que os Estados Unidos já se meteram e não tem perspectiva de melhora? O que é melhora? Para quem? Pro ponto de vista de quem? Uhum. Então, se não faz sentido para a população local, fica muito difícil chegar lá e dizer que eles estão errados. Essa discussão entre culturas é uma discussão que é bem relevante se a gente pegar essa perspectiva do conto, né? Eles eram os cegos. Como a gente falou, o Wells ele não coloca como esse grupo essa vila, como eles sendo inferiores, uma vez que eles desenvolveram um grupo, uma vila, que funciona Sim. mesmo sem a visão. Senão teria se extinguido com o tempo. Teria definhado, morrido todo mundo e deu. Eles se reformularam quanto grupo de pessoas, até quanto povo, se a gente pensar numa escala um pouquinho maior, e trazem essa discussão pra gente também, quando a gente se coloca em posição do outro que vê a cultura alheia e percebe diferenças que a gente olha assim, tá, mas podia ser feito dessa maneira. E a gente critica. E tá tão claro pra mim. Isso. E vocês não enxergam. Não é que obrigatoriamente você tá errado e os outros estão certos, ou você está certo e obrigatoriamente os outros estão errados. Mas a mecânica de compreensão de um lado e de outro às vezes não bate, não tem como fazer funcionar. Às vezes simplesmente é rotulado como louco e a gente pronto. Não vai entrar nem na questão de violência aqui, por exemplo, como se trata a mulher em determinadas sociedades. Sim. Porque isso seria um outro assunto que a gente teria que ver em outro momento, com outras leituras, de repente até uma série de podcasts, não só um episódio. A gente está falando mais dessa perspectiva de mundo, que a gente percebe nesse conto, são essas duas perspectivas, de alguém que enxerga, que utiliza os olhos, e um grupo que não utiliza os olhos. Com o tempo, eles passaram a não precisar dos olhos. E biologicamente, os olhos deixaram de existir. Exato. E aí, gente, de novo, a gente só tá arranhando a casquinha da grande maçã do conhecimento. Newton, beijo pra você onde você estiver. A gente só tá dando essa passada, é um podcast rápido, a gente tá conversando sobre um conto, aliás, uma delícia de um conto do Wells. Passa um pouco, se você leu só, de repente, A Máquina do Tempo e ficou com certo ranço do Wells, vai nesse conto. Que eu acho que passa. Aquece o coraçãozinho. Da minha parte, eu vou dizer uma coisa assim, não foi aquilo... Nossa, que conto maravilhoso, vou levar pra minha vida. Experiência de leitura, tá? Claro. Não foi. Mas é um conto muito interessante pra reflexão. Muito, muito interessante. Pra refletir, pra pensar sobre perspectivas de mundo, modos de ver o mundo, modos de tentar compreender o outro. E quem sabe, com a compreensão do outro, daí sim, não se colocar como o narrador gostaria, como poderoso, mas entender a sua posição naquele lugar. Então é bem interessante nesse sentido, assim. O conto termina, não vou contar o final, mas o conto termina de uma maneira que a gente fica pensando assim, deu? Já? Não tem mais coisa? E aí? Qual é o próximo passo? A gente fica bem nessa tentativa de uma explicação, e a gente não tem. Então, talvez, assim, aquele ranço do Wells, até passou, vamos dizer assim, pra minha pessoa. Mas eu ainda tô precisando ser convencida. Preciso revelar nesse podcast, eu vou abrir meu coração. Ainda não chegou aquele momento que eu diz assim, nossa, Wells, eu sei que vai ter gente que vai me odiar, porque gosta muito do Wells, porque, nossa. E indiquem qual é a obra que vocês mais gostam do Wells, né? Quem gosta muito desse autor, indique, tenta, ou explica aí por que... Não vem com esse negócio de que eu não entendi, tá? Porque às vezes as pessoas elas têm essas manias, aí fazendo a mesma coisa que o narrador fez durante todo o conto. Porque eles não entendem, né? Olha só que coisa interessante pra gente pensar esse conto. Geralmente, quando alguém não gosta de uma obra que a gente gosta muito, quando alguém não gosta de um autor que a gente gosta muito, muitas vezes, em vez das pessoas conversarem sobre e dizerem, olha, eu gosto por causa disso, daquilo, elas dizem o quê? Você não entendeu. Então, esse argumento, você não entendeu, não vai colar aqui, não gente. Cola mais. Não vai. Mas tenta, vamos lá. Vamos tentar colocar pra fora por que o Wells é muito bom pra vocês que estão escutando. Eu ainda tenho
ressalvas. Mas estou tentando. A leitura continua. Gente, eu acho que estamos com um tempo bom de podcast, então eu agradeço a audiência. Lembro que vocês podem acompanhar nossas atividades no nosso site, caracteribooks.com.br, no YouTube, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Sai procurando por Caracteribooks, que não tem erro, você acha a gente por lá. Se quiser mandar um e-mail direto, mande para contato@caracteribooks.com.br ou, se sentir à vontade, manda mensagem por qualquer uma das mídias que chega, a gente responde também. Não tem erro. É isso aí, pessoal. Foi um podcast curtinho, do tamanho de um conto, vamos dizer assim. Foi um continho. Um conto bem pequenininho. Quase um ponto. Mas a gente está aí preparando mais conteúdos para vocês. Muito obrigada pela audiência. Pega o livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere.